Meu nome é Alessandra Vick, sou especialista em comunicação e resolução de conflitos. E hoje eu tenho o prazer de receber a querida Renata Calônego, que é doutoranda em comunicação pela Unesp e formada em relações públicas. E hoje ela vem compartilhar com a gente sobre a sua experiência e trajetória relacionada com a cultura de paz e como que nós podemos colocar em prática dentro do nosso dia a dia. Vamos juntos nessa? Querida Rê, muito obrigada por ter aceito o convite. Fico bem feliz com essa troca que a gente vai ter, que com certeza vai despertar várias coisas em quem estiver nos ouvindo. Então, obrigada pelo seu tempo, pela sua partilha. E você sabe que eu gosto de começar já com uma pergunta assim instigante, perguntando: quem é Renata Calônego, para além do currículo? Oi, Elê, muito obrigada pelo convite. Eu realmente estou muito feliz de ter aqui esse espaço para falar de um tema que eu gosto tanto, que realmente trouxe bastante mudanças para a minha vida. Então, espero que isso também desperte, né, nas pessoas que vão estar assistindo, trazendo esses novos olhares, essas novas perspectivas. E, enfim, muito obrigada aí por esse momento, pelo seu momento também, por essa abertura. Bom, quem é Renato Calônego? Eu acho que o próprio tema, um pouquinho que a gente estava também conversando aqui antes entre nós, já revela um pouco isso. Eu sou uma pessoa que fica muito empolgada quando vê sobre culturas diferentes. Eu gosto muito de entender os vários tipos de mundo, de perspectiva que existem, e acho que isso impacta muito também nesse sentido, assim, eu gosto de estar sempre constantemente aprendendo, de me conhecer melhor também, e eu acho que tendo contato com essas outras culturas, a gente acaba se conhecendo muito, então acho que é um pouco disso, assim, de estar sempre constantemente indo atrás de coisas novas, diferentes, outros olhares, e com isso crescendo, amadurecendo junto nesse processo. Acho que é uma coisa que me define bastante. Perfeito. E é uma das coisas que nos une também, né? Que a gente estava falando sobre as experiências fora, que ajuda a ter essa visão de mundo diferente, perceber que não existe apenas uma verdade, um ponto de vista, e que não por isso eu preciso mudar de opinião, mas aceitar que existem diferentes formas de ver o mundo, né? E isso enriquece tanto nós como pessoas, como profissionais e também as relações, né? Exatamente. É aquilo, é até meio clichê, mas é muito isso, assim, às vezes ajuda a gente a sair da nossa bolha e a desenvolver melhor a empatia, né? E conseguir entender que às vezes a gente acha que quando a gente fala de algum tema assim, até sobre paz, cultura de paz mesmo, que nós vamos falar aqui hoje, primeira vez que eu tive contato, eu tive aquela sensação de ai, mas que tema utópico, isso nunca vai se tornar real, é tão longe. E daí depois, quando a gente começa a ver que a gente tem capacidade sim para de se relacionar com diferentes culturas, desenvolver a empatia, de entender, de aprender constantemente, a gente vê que é muito mais fácil do que parece, né? Então, isso é muito interessante, assim, nesse tema, algo que me motiva bastante para continuar falando e estudando sobre isso. Perfeito. Até porque esse link que a gente vai fazer, né? Sair só do campo da teoria, que às vezes acaba afastando as pessoas, achando que é apenas uma definição ou alguma coisa assim distante, não, e perceber que a gente pode. Na verdade, nós estamos frequentemente tomando ações, falando coisas e que isso impacta o outro. E não fazer nada também é uma escolha, né? Então, aqui é ter essa consciência para poder lapidar pouco a pouco ainda mais a nossa realidade, que isso vai também trazer resultado ao nosso redor, com as outras pessoas. Você falou uma palavrinha que foi muito que aconteceu comigo, assim, tomar consciência, né? Porque às vezes a gente já toma uma atitude, já tem decisões, mas a gente não sabe direito o que motivou isso ou quais serão as consequências disso, até que ponto a cultura influenciou a gente a ter determinadas ações. Então, a partir do momento, eu acho que a cultura de paz também traz um pouco isso, né? Ajudar a gente a ter essa tomada de consciência, né? De como a gente pode agir diferente, de como a gente está agindo e por que a gente está agindo desse jeito, né? Então, Exato. acho que passa um pouco por isso também. Com certeza. Você já tocou num ponto que é essencial, no meu ponto de vista também, que é o autoconhecimento. Porque eu só consigo ser um agente de paz, eu só consigo ser uma profissional, uma filha, uma mãe, uma esposa, enfim, qualquer contexto que eu esteja, que seja pacificadora, se eu me conheço bem, porque aí eu sei quais são os meus gatilhos, eu sei o que realmente mexe comigo, eu sei tudo isso para conseguir me adaptar, não no sentido de mudar quem eu sou, mas não me deixar levar pela emoção, não me deixar levar pelo piloto automático e conseguir, sim, tomar decisões, fazer escolhas de forma consciente, né? Sim, com certeza. Autoconhecimento é um tema que
eu sempre busco muito, eu gosto Uhum. bastante. Você fala de terapia, de alguns livros que abordam esse assunto, eu sempre vou atrás e gosto. Eu acho que isso é muito Uhum. rico e acho que não tem nada mais de lindo, assim, e verdadeiro do que a gente viver a nossa própria essência, né? Uhum. E às vezes a gente não tem contato com essa, a gente nem tem esse despertar, assim, qual é a minha essência, né? E curiosamente, antes de entrar para a cultura de paz, conheci um pouco antes a comunicação não violenta. São Uhum. coisas totalmente diferentes, mas elas dialogam um pouco. E a comunicação não violenta, ela tem muito essa perspectiva de trazer mais também para esse lado, não sei se psicológico é a palavra certa, mas mais do eu, né? Então, como É. eu posso Uhum. agir diferente. Então, eu também acho que, apesar de serem coisas diferentes, acho que quem gostar do tema, que estiver vendo aqui a gente, acho que com certeza a comunicação não violenta vai agregar, complementar muito do que a cultura de paz traz, né? E vice-versa. Então, Com esse certeza. lado do autoconhecimento, de como eu vou agir, acho que só tem a agregar, assim, para a cultura de paz, sem dúvida. Perfeito. E como que você chegou a trabalhar hoje, a pesquisar mais, a se aprofundar nessa temática tão importante que é a cultura de paz? Então, na verdade, foi assim, eu estou na área acadêmica já há alguns anos, tenho Uhum. mestrado, e agora estou fazendo doutorado, e o meu primeiro contato foi numa disciplina que eu tive na Unesp, sobre comunicação para a paz. Uhum. E foi um tema que eu fui já gostando muito, e eu tenho a minha irmã, a Alessandra, que ela é mediadora de conflitos, e conforme eu ia estudando, a gente ia conversando, e a gente foi vendo que os dois, tanto a mediação de conflitos, né, toda a formação que ela teve, e o que eu tinha em sala de aula, tinha muito a ver, né? E isso a gente Uhum. foi dialogando, conversando, trocando ideias e vendo como isso foi impactando no nosso dia a dia. Então, teve esse choque, assim, choque não, mas teve essa junção, né, da teoria com a prática. Então, eu via em sala de aula, lia textos, trazia essa discussão, às vezes, com a minha irmã, e a gente via como isso tinha reflexo no nosso dia a dia. Então, a Uhum. partir disso, isso foi me empolgando, me motivando e fui continuando a estudar. Hoje não é meu tema principal da minha tese, apesar de eu estudar sobre violência nas organizações, mas é algo que me respalda, assim, para tudo, assim, né? De resto da vida acadêmica, do que eu escrevo, é algo que é um embasamento que eu acho que eu vou levar para o resto da vida. É mais ou menos assim. Perfeito. E para quem não conhece, não teve acesso ainda, como que você poderia ajudar a definir de uma forma mais próxima essa temática que ela é muito complexa, daria para ficar aqui filosofando e debatendo diferentes temáticas dentro desse contexto, né? Sim, sim, é muito complexo, assim, complexo no sentido assim, ela é uma teoria científica, assim, né? Ela vem da Uhum. área acadêmica, a cultura de paz, que é de uma área que chama Estudos para a Paz. Então, tem toda uma teoria, tem toda a pesquisa científica que embasa a definição, o entendimento sobre cultura de paz. E é até curioso a gente ver, porque é um tema que está em constante mudança, né? Uma definição, acho que está em constante mudança, porque quando a gente para estudar os estudos para a paz, eles começaram lá quando teve a Primeira Guerra Mundial, então ainda tinha aquela reflexão de paz ser o oposto de guerra, essa coisa mais Uhum. simples. E daí, conforme a sociedade foi mudando e as coisas foram tornando mais complexas, os autores, né, os estudiosos, eles foram aprimorando essa Uhum. definição. E hoje a cultura de paz ela tem muito esse enfoque para o agir, né? Então, ela é mais do que uma teoria, eles tentam estar muito mais presente na questão de políticas públicas, de como trazer essa mudança para o concreto. Então, é óbvio, assim, a gente pode se debruçar em várias vertentes que tem a cultura de paz, mas acho que de uma forma bem simples, a cultura de paz, ela vem mostrar para a gente que existem formas diferentes de você gerenciar conflitos, suas problemáticas, que não recorram à violência. Então, Uhum. basicamente é isso. A gente, de uma forma sem perceber, a gente recorre muitas vezes a atitudes violentas e a cultura de paz ela vem mostrar que existem outras maneiras da gente conseguir lidar com essas problemáticas sem que a gente haja de uma forma violenta, né? Então, Uhum. não é dizer que a violência não vai existir nunca mais ou não pode ter o conflito. Muito pelo contrário, o conflito ele vai existir sempre, mas é a forma que a gente vai lidar com isso, né? E como que a gente pode lidar com isso de uma forma mais pacífica. Então, por isso mesmo que a cultura de paz ela se divide assim em diversas vertentes. Então, tem a cultura de paz quando a gente fala sobre meio ambiente, sobre a questão de gênero, porque ela vai se ramificando, né, e trazendo um pouco do seu olhar para cada área, como ela pode crescer,
mas sempre tendo como essa perspectiva, né, de como a gente pode agir, se responsabilizar, de modo que a gente não tenha que recorrer à violência. Acho que, no geral, é isso. Perfeito. Só que agora, falando de violência, né? Pode ser que algumas pessoas estejam escutando e falando, mas eu não sou uma pessoa violenta, eu não saio para briga, eu não saio propriamente para o combate. Mas, assim, a violência ela é muito mais ampla do que isso, né? Então, compartilhe um pouco sobre isso. Sim, verdade, Ale, é bem observado. É até curioso, quando a gente vai estudar sobre cultura de paz ou estudos para a paz, a gente estuda a violência. Eu lembro que a primeira vez que aconteceu isso comigo, eu falei, gente, mas não faz sentido nenhum, por que eu estou estudando? Eu quero estudar paz, não quero estudar violência. Mas é um caminho que foi bem desenvolvido dentro desses estudos, né? Porque eles afirmam que, conforme a gente entende mais a violência, a gente então vai compreender como a gente pode combater ela, né? Como a gente pode agir diferente. Então, a gente tem que Até de saber forma preventiva também, Exato, também. Então, existem 3 definições, assim, sobre violência, que vão além desse conceito de violência que a gente tem no senso comum, né? De que é a violência de bater ou de agredir. Tem esse tipo de violência também, mas a cultura de paz, ela vai entrar para outras definições. É simples, assim, a gente consegue trazer essas definições de uma forma bem simples, mas basicamente são 3 tipos de violências que esses estudos eles entendem que existem, né? Que é a violência direta, que é essa que talvez todo mundo tenha pensado, que se eu bater em alguém e tal, então é esse tipo de violência que eles consideram a direta. Tem a violência estrutural, que é aquela violência que está presente no nosso dia a dia, a gente sabe quem são as vítimas, mas não necessariamente quem foi o agressor. Então, ela é diferente, por exemplo, da violência direta, porque geralmente, se são 2 pessoas brigando, a gente sabe quem foi a vítima e quem foi o agressor. Essa é a violência direta. A estrutural, não. Então, a estrutural, por exemplo, a gente pode definir ela como a fome no mundo, por exemplo. A gente sabe quem são as vítimas, quem está sofrendo de fome, da miséria, mas a gente não sabe definir necessariamente quem é o agressor, porque é todo um sistema, é uma estrutura que legitima essa violência. E tem a violência cultural, que é justamente aí o oposto, né, digamos assim, da cultura de paz. Então, a violência cultural é quando toda uma cultura de uma sociedade, de uma nação, ela tem elementos que vão legitimar a violência. Então, existem algumas violências que ocorrem no nosso dia a dia que, de certo modo, a sociedade permite que ela ocorra, porque está aceito isso na nossa sociedade, está aceito como algo comum, como algo não normal, mas como algo comum de fato, né? Então, são elementos da cultura que vão estar legitimando isso. Então, por exemplo, a nossa linguagem, acho que é o exemplo mais claro disso, mais fácil. Então, existem até hoje, inclusive isso teve bastante na agenda pública esses tempos, né, de que alguns termos a gente deve evitar, porque são termos que podem ser racistas, podem ser, enfim, trazer vários preconceitos, e até então a gente não percebia, né, ou não tinha essa discussão, pelo menos. Então, os estudos para a paz, eles vão considerar que a linguagem é um elemento da cultura que vai estar legitimando certas violências. Então, de repente, um termo racista, ele vai estar reforçando o racismo na sociedade. Então, isso de formas que vão se amplificando, né? Até a questão de gênero, questão do machismo, patriarcalismo e diversas outras vertentes aí. Perfeito. É importante ter essa noção que violência vai muito além só da violência física, né? Tem a violência verbal, tem a violência psicológica, tem a questão do assédio, tem N coisas. E aí você trouxe essas 3 diferentes frentes para perceber que não é só quando nós sabemos e identificamos a parte A e a parte B, né? Tem alguns momentos em que ela é estrutural e outros cultural. Perfeito. E um ponto, Rê, em relação a isso, agora, trazendo para a realidade aqui de quem está nos ouvindo e pensa, eu até consigo identificar tudo isso, mas como que eu consigo realmente colocar na prática? Porque nós trabalhamos com isso diretamente, você falou da sua irmã, que também tive o privilégio de entrevistar aqui, já trabalhei no ICFML, que é um instituto que busca justamente pacificar através da mediação de conflitos. Eu trabalho como professora e outras frentes. Enfim, para a gente é mais fácil de identificar isso. Mas a pessoa que ela não necessariamente está ligada a um trabalho que esteja diretamente vinculado ou que não tem um papel que supostamente
é um cargo de liderança ou algo assim, como que ela também pode estar colocando essas questões em prática? Eu acho que é uma questão muito mais no sentido de você se despertar mesmo, né? E é uma tomada de atitude diária. Eu acho que, Uhum. mesmo para mim, acredito talvez também para você, que a gente tenha contato com esse tema, é uma atitude. Eu tenho que ficar relembrando todos os dias, assim, não relembrando, mas eu tenho que ser consciente dos meus atos para conseguir colocar isso em prática. Então, talvez, acho que depois de um tempo isso se torna mais fluido, mais natural, mas eu acho que é meio que um processo de despertar mesmo, né? Que requer uma atitude sua diária de reflexão, de parar para você criticar, se criticar, enfim, Questionar, se né? questionar, Refletir. assim. Acho que uma das principais, assim, das primeiras coisas, quando eu tive contato com o tema que mais fez eu me questionar, foi assistindo filmes, por exemplo. Uhum. Então, às vezes a gente vê filme, também a gente está ali no momento que às vezes a gente quer relaxar, a gente não quer, né, refletir nem nada. Mas aí quando você começa a entender um pouco mais o que a cultura de paz fala, né, quais são as construções narrativas que você vê em um filme, aí você começa a se questionar sobre certas coisas, e eu acho que isso aos poucos você vai assimilando no seu dia a dia, né? Por Uhum. exemplo, só para tornar isso um pouco mais prático, eu sempre gostei muito, sei lá, de filmes de super-heróis, da Marvel, da DC Comics e tudo mais, e gosto até hoje, mas assim, às vezes a gente pode assistir certas coisas e também ter uma certa reflexão sobre o tema, né? Porque Uhum. quando eu vi sobre os estudos para a paz, uma das coisas, né, que os autores vão dizer que é ruim assim, que acaba incentivando, legitimando uma certa violência, é quando justamente tem essa construção do herói com o vilão, né? Então, Uhum. essa visão dualística de que existe o bem e o mal. E filmes de super-heróis, as narrativas são construídas com base nisso o tempo inteiro, né? Então tem o herói que quer salvar a humanidade e tem o outro que quer acabar com a humanidade. E para a cultura de paz, isso acaba sendo algo violento, porque a cultura de paz vai dizer que não, que essa visão dualística ela acaba separando a gente. Então, como se tivesse eu versus o outro. Enquanto, na Uhum. verdade, está todo mundo junto, né? É a humanidade, são os seres humanos. Então, eu lembro que quando eu li isso a primeira vez, eu falei, mas não é bem assim. Aí, quando você começa a assistir, não só as narrativas os filmes de super-heróis deixam isso bem claro, né? Essa divisão do bem e do mal. Mas Uhum. quase todos os filmes e séries que a gente assiste, eles são embasados nessa visão, né? De que existe alguém que vai salvar, que é o mocinho, alguém que é ruim, que é mal. E isso a gente vai, querendo ou não, assimilando em nós, e a gente acaba vendo o mundo dessa forma. Então, existe Uhum. as pessoas que têm a mesma ideia que eu e as pessoas que têm ideia diferente. Então, sei lá, existem as pessoas do Brasil e de outro. Então, a gente acaba cada vez mais formando muros entre as pessoas, né? Como se fosse Polarizando, como a gente vê polarizando, hoje, né? exatamente. Que está Uhum. muito em alta esse tema, inclusive, e é muito real. Quando a gente polariza, a gente se distancia, né, do outro e fica muito mais fácil da gente querer gerar um conflito, da gente querer se desentender, porque a gente dificulta esse processo de empatia, né? Então, Uhum. eu tô certo, eu carrego uma visão do bem e a outra carrega uma visão do mal, uma visão errada. Então, É. A eu minha acho visão é que... superior, ou é a única forma Exato, correta de exato, resolver isso, ou de simplesmente enxergar essa situação, né? exato. E aqui, acho que é importante frisar, que você fala isso no seu curso, eu deixo aqui na descrição para quem quiser saber mais sobre o curso, a gente vai falar no final sobre um cupom de desconto, mas vocês falam também sobre isso, né? Que é a questão de... O conflito, eu falo muito também aqui, é normal, onde há ser humano há conflito. Isso, por si só, não é nem bom nem ruim, é natural. Agora, o que vai dizer se aquilo vai acabar indo para um caminho construtivo ou destrutivo? A forma como eu lido com aquela situação. Então, isso que você comentou antes, ter opiniões diferentes, isso é normal e isso enriquece, pode enriquecer aquela situação dentro de um ambiente de trabalho, dentro da própria casa. Agora, se eu não tenho espaço para um diálogo, se eu acabo achando que só eu estou certa, que precisa ser do meu jeito, ou então não vai acontecer, aí nós deixamos de lidar de uma forma construtiva e começamos a realmente tratar como um contra o outro e não nós contra o problema. E aí começa a escalar. Exatamente, é bem isso mesmo. Por isso que eu acho que essa primeira etapa, assim, como a gente pode ser um agente para a paz, eu acho que passa muito por esse processo de se autoeducar, digamos assim, né? Uhum. De você parar e refletir,
de você, quando você estiver vendo uma notícia, né? Jornal também tem muito essa narrativa do bem versus o mal, eu versus o outro. Quando você está numa discussão com alguém, então acho que é mais esse momento de você parar e falar assim, nossa, mas como eu posso fazer diferente, né? Ou por que que eu estou fazendo desse jeito? Porque até eu ter contato, assim, com essas temáticas, eu não consigo, eu não tinha, assim, eu não tinha essa visão de que, se eu estou numa briga, pode ser que o outro lado também esteja certo, ou como que a gente pode conduzir isso diferente. Eu cresci sabendo que numa briga tem um vencedor e um errado, né? Tem o vencedor e o perdedor. Então, assim, eu acho que é mais esse processo, assim, particular mesmo, seu, de você parar, refletir e trazer um novo olhar sobre isso, com base nisso que a cultura de paz mostra pra gente, né? Que a gente pode trazer uma resolução de um conflito de forma diferente do que a gente foi ensinado a vida inteira, né? Então, eu acho que é meio que um processo, assim, de você romper certos mindsets, né? Modelos, assim, mentais que a gente tem, e conseguir se despertar para isso no dia a dia. Então, como a gente pode trazer essa mudança no seu dia a dia? E no ambiente de trabalho, né, se você é líder ou não, mas no ambiente de trabalho isso acontece muito, mas também nas relações pessoais e familiares, né? Eu acho que isso também é muito potente, né? A cultura de paz também traz muito essa força, né? Mas assim, no meu processo inicial foi muito nessa questão consumindo assim filme, séries, jornais, quando você começa a ver as notícias, você vai consumindo certas coisas e você vai vendo que tudo já tem, é um modelo que já existe, né? É um modelo que não é pautado na cultura de paz, pelo contrário, é pautado nessa violência para a paz, né? Inclusive, um dos principais estudos, assim, que tem uma das maiores forças dentro da cultura de paz é o jornalismo para a paz, porque vem tendo uma discussão muito forte sobre isso, como o jornalismo, ele vem retratando certas coisas, certos fatos na realidade, e como isso vai impactando nos nossos modelos mentais, né? Então, eu acho que essa primeira etapa é meio que isso, assim, a gente parar para dar essa refletida, né? Dar essa questionada. Sim. E um outro ponto que dá para acrescentar aqui é nós conseguirmos ser uma pessoa que realmente escuta o outro, né? Porque acho que só essa pequena chave, mas que é desafiadora, principalmente quando está nesse momento de quebrar, de mudar essa chave, é fundamental. Então, não, eu não preciso mudar de opinião, não, eu não preciso concordar com todo mundo, não, eu não preciso anular a minha fala, nada disso. Mas respeitar a outra pessoa, respeitar que existem pontos de vista diferentes, respeitar. E para isso, eu preciso escutar. Porque se eu não escutar de verdade, a pessoa está falando, eu já quero contra-atacar, eu já quero pensar nos meus argumentos. Exato, então eu não estou realmente criando espaço para um diálogo, né? Sim. Então, se a pessoa quiser, além disso que você já falou, de refletir, quando estiver lendo alguma coisa, assistindo algo, opa, não quer dizer que, não vou mais assistir algo relacionado a isso, não, mas pelo menos ter a consciência de que aquilo está trazendo um ponto de vista assim ou assado, né? E, além disso, é dentro do dia a dia, seja dentro de casa, no trabalho, com o vizinho, com as pessoas que encontra na rua, no lugar de logo taxar, que é o comum, né? Já rotula a pessoa, já tem um julgamento, e já quer contra-atacar, já quer trazer os argumentos. Não, opa, deixa eu ouvir. Deixa eu tentar escutar realmente para perceber por que a pessoa está pensando isso. Por que ela vê dessa forma. Deixa eu demonstrar essa curiosidade, esse interesse, né? Sim. Uma série que eu tô assistindo agora é Eu Sou o Assassino. Não sei se você já assistiu. Não conheço. É da Netflix, se eu não me engano. E ela trouxe para mim um olhar muito importante, porque na verdade não é bem uma série, é porque é quase que um documentário, porque são as próprias pessoas contando por quê, como elas fizeram aquilo que elas fizeram. Aí escuta também, e aqui é onde entra a riqueza da série, tanto a pessoa que cometeu o crime, quanto a família da vítima, quanto o policial que investigou, quanto o MP que estava envolvido, quanto o juiz, diferentes olhares sobre a mesma situação. Então, ainda que, tudo bem, não justifica certo ato de violência, ainda mais daquele, porque ali tudo está ligado ao homicídio, tudo está ligado a situações bem delicadas, né? Mas é super importante, olha o contexto, olha a história dessa pessoa para ela ter feito isso. Olha o outro, como ele enxergou aquilo sem saber disso. Depois que soube, já foi diferente. E volto a dizer, não é para justificar e dizer que isso passa a mão na cabeça de todo mundo, então está todo mundo legitimado para fazer o que quiser. Não é isso. Mas é muito bacana a forma de perceber o olhar do outro, as vivências do outro, a cultura, a realidade social. Enfim, vale a pena. Fica uma indicação
que eu tô gostando bastante, só que é pesado, eu consigo assistir, assim, sabe? E aí paro, porque ele é pesado. Como são fatos reais mesmo, então, mas assim, vale a pena porque ele traz justamente esses diferentes olhares. Então, às vezes você tá ouvindo uma pessoa falar, você fala, nossa, mas como conseguiu? Aí vem o outro, nossa, mas espera, mas se ele tá falando isso, o outro falou, já não tá na mesmo tudo preto no branco, né? Tem outras Sim. coisas aqui, outras, E acho então que vale a pena. você foi falando, eu fui pensando muito. Às vezes também, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, lógico, não justifica, mas muitas vezes é o próprio sistema, né, a própria estrutura da sociedade que conduz a sociedade para a própria violência, né? Então, é como se não houvesse uma estrutura que direcionasse a sociedade para uma situação mais pacífica. Pelo contrário, né, existe todo um sistema, né, de, enfim, se a gente for pensar nas diferenças sociais, a marginalização, a própria questão da miséria. Então, assim, acho que existe todo um contexto que desfavorece para que exista a paz, né? Porque existem inúmeras violências no nosso dia a dia que a gente já normalizou, que a gente já entende como comum, né? Então, a gente, como se a gente não se chocasse mais para certas violências, e elas estão aí no nosso dia a dia, mas, de certo modo, isso é um caldeirão que vai, uma hora ou outra, vai desencadear diversas outras violências diretas, né? Com certeza. Então, é muito complexo, assim, isso, porque eu também fiquei, no começo, até voltando para aquela coisa de, é muito idealístico isso, muito utópico, e, de fato, tem dias que a gente está mais estressado, tem dia que a gente não quer ter paciência, tem dia que a gente não quer parar para ouvir, tem dia... Mas acho que a questão principal é a gente entender por que a gente tem essa construção nossa, né? Por que a gente tem essa visão de que, por exemplo, a gente tem dificuldade em escutar, de fato. E eu acho que muito dessa dificuldade que a gente tem de escutar é porque a gente não quer perder. Então, conforme o outro está falando, você vai falando, né? Conforme um vai falando, você já quer articular os seus argumentos, né? Porque, assim, você quer mostrar que você é vencedor, né? Então, por que a gente tem essa necessidade de mostrar que eu tenho mais razão do que o outro, né? Então, eu acho que passa muito por esse processo, assim, também da gente entender essa construção que foi feita, né? Quais são esses elementos da cultura que fazem com que a gente acaba reforçando o tempo inteiro essa violência, porque a gente meio que foi ensinado isso. Então, obviamente, a gente, não isentando, né, as pessoas, mas existe todo um contexto que favorece a violência. Eu acho que justamente a cultura de paz ela é algo a longo prazo. Tudo que a gente fala de cultura, né, demora, é um envolvimento complexo, justamente porque a gente tem que mudar essa chavinha, né? E não vai ser de uma hora para outra. Inclusive, a gente mesmo que estuda sobre esses temas, tem hora que fala, eu não quero entender isso, estou com raiva, estou irritada com tal coisa. E tudo bem, não é porque, por causa disso eu não estou fazendo, sei lá, jus à cultura de paz. Muito pelo contrário, eu acho que é esse processo da gente entender o porquê que a gente está fazendo isso, né? Qual é a estrutura da sociedade que faz a gente ter esse tipo de perspectiva. Então, acho que passa um pouco por isso, assim, também, né? É difícil, assim, acho que é um discurso que às vezes as pessoas possam não gostar, no sentido de que estou passando a mão na cabeça do bandido, mas eu acho que é mais uma questão embaixo, né, da gente entender o porquê que tudo isso está acontecendo, né, e quais são esses elementos da nossa cultura que fazem isso acontecer. Acho que... para ter esse olhar mais preventivo, não esperar acontecer algo assim para realmente perceber por que aconteceu, né? Tentar antes disso ir trabalhando. E aqui eu acho que de uma forma assim bem concreta com quem está nos ouvindo é perceber dentro da sua casa, né? Que momentos vocês sentem que a violência pode ser física, pode ser verbal, pode ser emocional, pode ser, enfim, o que pode melhorar? O que você pode fazer? Você que está nos ouvindo pode fazer para ser esse agente de paz. E não é fácil, não, a gente não está todos os dias, nós que trabalhamos com isso, também oscilamos no humor, também oscilamos nas questões, só que aí vem, opa, deixa eu refletir, né? O que eu posso fazer diferente? Opa, vou voltar a conversar com tal pessoa, vou fazer aquilo ali diferente. Então, essa constante reflexão e autoconsciência e autorresponsabilidade também, né, Rê? Sim, bastante. Essa questão da responsabilização é, inclusive, algo que a cultura de paz traz muito, né? Eles vão dizer que, inclusive, na própria construção, assim, da história da civilização, da sociedade, quando a gente vai estudar história na escola, a gente traz, às vezes,
a gente aprende umas narrativas tão, assim, distantes da nossa realidade, que parece que a gente não tem responsabilidade sobre a nossa comunidade, sobre a nossa vivência, e justamente se afastar disso permite que a cultura da violência ela venha mais forte no nosso dia a dia, porque a gente não consegue se responsabilizar. Inclusive, tem um autor que ele vai dizer que um dos grandes desafios da educação para a paz é justamente isso, mostrar que essa responsabilização pelas nossas vidas. Então, é muito isso, assim, é clichê, pode ser, mas parte da gente, né? E não tem... às vezes a gente vai ser o exemplo para o outro mudar. A gente não pode sair fazer com que ninguém mude, né? Mas a gente mudando o nosso dia a dia vai fazer com que o outro também pare, reflita. Quando você falou, inclusive, em ambientes familiares, é muito comum, por exemplo, a gente ver piadas quando está reunindo família. E tem muitas piadas que carregam muitos elementos preconceituosos, e é uma situação delicada. Você vai falar, ai, não gostei dessa piada, às vezes você fica ali sem graça na situação, mas acho que a partir do momento que você consegue trazer, entender o porquê que aquela piada ela pode ser um elemento que legitima uma violência, acho que esse já é o grande primeiro passo, né? E você, pelo menos, você não vai replicar ela ou não dessa mesma forma. Então, são coisas muito do dia a dia mesmo, sutis, que você vai percebendo, né? Que você vai mudando, trazendo esses novos olhares aí e ver como que você pode mudar, como ser um agente mesmo de paz, né? Exatamente. E, por exemplo, no trabalho a gente vê muito também, até pela questão da hierarquia, pela questão de poder, enfim, N motivos. Então, é importante estar identificando o que está acontecendo, saber com quem você pode falar para trazer alguma sugestão, trazer alguma ideia. E lembrando sempre que quando a gente fala, dá um feedback ou pede um feedback, porque a comunicação, ela pode sim ser essa ponte entre as pessoas, né? Pode afastar, como pode conectar. Então, lembrando de não apontar para o outro, mas chegar e falar, olha, o impacto que isso... E aí vem a comunicação não violenta, fazendo o link aqui. O impacto que isso teve em mim foi esse. O que você acha de nós fazermos assim da próxima vez? Isso faz com que nós nós consigamos incluir a outra pessoa, e com isso ela vai reconhecer diferente do que se eu chegar e falar, você é assim, você sempre fez assim, então vamos resolver dessa forma, senão não vai funcionar. Que aí ela já distancia, né? Então, precisa incluir a outra pessoa para que ela faça parte daquela solução. Senão fica autoritário, senão não cria, não é sustentável com o tempo. Depois aquilo volta a se repetir. Sim, eu acho que pensar na cultura de paz nas organizações, eu acho que talvez seja um dos espaços mais desafiadores, assim, para conseguir colocar em prática. Até você falando da CNV, eu lembro que acho que teve uma citação que o Rosenberg, né, que é o autor da CNV, Sim. Ele fala que, assim, que para ele um dos ambientes mais, assim, violentos para ele é justamente as organizações, né, o ambiente de trabalho. Justamente porque tem muito enraizado essa questão das relações de poder, de chefe, né, de obedecer. Então, é muito desafiador. Eu acho que isso é muito complexo. Talvez para a gente conseguir trazer alguma mudança, tem que vir muito, assim, de insistência, porque, assim, promover o diálogo dentro de uma organização é difícil. Então, até que ponto um feedback, né, um diálogo, ele vai ser realmente autêntico, né? Até que ponto a pessoa não vai estar ali se sentindo, não tendo... não se sentindo confortável para falar certas coisas, porque está falando, sei lá, com um chefe, ou está com talvez a sua carreira, né, o seu emprego esteja sendo questionado. Então, assim, é um ambiente muito complexo, e talvez, acho que para começar, para conseguir trazer alguns elementos, um tema, inclusive, que academicamente, né, cientificamente, é muito recente, ainda está sendo debatido, mas um dos movimentos que a gente vê muito forte, que talvez que se aproxime um pouco do que a cultura de paz fala, é justamente trazer algumas políticas dentro das empresas que sejam mais, né, essa questão da diversidade, então trazer isso um pouco mais para as políticas para conseguir colocar isso em prática, porque às vezes a gente fica só muito no discurso, então isso acaba sendo também problemático, ou as empresas, né, as grandes organizações, quando a gente pensa, acabam às vezes fazendo isso, pensando na imagem, para aproveitar que está tendo essa pauta na sociedade. Então, assim, é muito complexo, mas eu acho que a gente vendo que isso está tendo uma certa repercussão, mostra que já é um caminho que a gente está avançando, assim, sabe? Que pelo menos está em pauta, pelo menos as organizações estão se cobrando. Eu acho que a sociedade também tem um papel muito importante nisso, de cobrar as organizações, de expor certas coisas, né? De certas injustiças.
Então, acho que é um processo que vai muito longe ainda, é muito difícil, é muito complexo, mas acho que aos pouquinhos a gente pode ir fazendo a diferença, né? Pode trazer algumas mudanças. Você tocou num ponto que é verdade, mas também tem que tomar cuidado, que é quando nós cobramos instituições ou pessoas hoje com rede social. É verdade, concordo, a gente tem muito mais voz hoje com a internet, as pessoas conseguem ser escutadas com mais facilidade. No entanto, como é tudo muito rápido, às vezes as pessoas pegam um trecho de uma coisa e já consideram aquilo como verdade absoluta e já atacam e já cancelam, que é o que fala hoje em dia, já podem destruir a vida de alguém, a carreira de alguém, com base em algo parcial, a pontinha de uma situação, né? Então também tem que tomar muito cuidado, e aqui pode vir novamente, como na prática, cada um de nós tem esse papel, né? De tomar cuidado, de verificar a fonte, de perceber, de primeiro tentar conversar antes de chegar atacando de forma pública, de tentar entender o contexto também, né? Sem dúvida, é muito importante isso, Ale. Até, inclusive, quando a gente para pensar nessa coisa do cancelamento ou discursos de ódio, é até chocante, porque ao mesmo tempo que a gente vê que nas redes sociais as pessoas têm mais voz, isso também pode gerar esse efeito colateral, que é fazer com que as pessoas vivam só nas suas bolhas. Então, tem uma discussão, não é algo assim que eu domino muito, mas que, enfim, eu já tive um pouco de contato, que é justamente isso. Às vezes a gente vê uma reportagem, aí a gente vê, de repente, com a ótica de uma página que a gente segue, que a gente acredita no que aquela página, enfim, nos valores que ela se propõe a ter, e daí a gente só interpreta a partir daquela notícia, né? E daí a gente vai se fechando na nossa bolha, nos nossos olhares, e isso, na verdade, é o oposto do que a cultura de paz fala, porque a cultura de paz fala que você tem que ter contato, né, com essa diversidade, com o outro olhar, né, com a vida do outro. Então, eu acho que esse é muito, muito interessante que você falou, porque às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, porque as redes sociais, elas têm essa premissa de aumentar o diálogo, né, de trazer essa diversidade com diversas culturas, mas corre-se o risco muito alto ainda da gente, na verdade, só reforçar a nossa bolha cada vez mais. E conforme a gente vai reforçando nossa bolha, a gente se torna, acho que, cada vez mais intolerante e cada vez mais vai querer fazer o cancelamento. É mais fácil a gente cancelar, né? A gente vai se sentindo mais potente para gerar esse cancelamento. E que pode ser muito perigoso, né? Realmente. Então, é algo muito complexo, né? Não dá para... A gente acho que tem que se vigiar o tempo inteiro, né? Assim, de tomar essa consciência mesmo o tempo inteiro. É muito complexo. Verdade. Por isso que eu acho que o melhor lugar para começar é nas pequenas situações, né? Então, dentro de casa, dentro do seu contexto profissional, com o seu vizinho, com as pessoas que você tem um contato mais direto, é a melhor forma de conseguir, porque você assim consegue ter mais informação se você quiser, questionar, realmente criar esse espaço de diálogo e aos poucos melhorando. Algumas pessoas falam, mas foi sempre assim, não vai mudar. Opa, começa a fazer diferente que eu garanto que isso vai trazer impacto no outro. E assim, em qualquer contexto. Isso não quer dizer que é uma varinha mágica, que a partir de agora é só falar assim ou fazer assim, que todo mundo vai... Não, não é isso. Mas que isso terá um impacto no outro, terá. Então, a gente fala muito da outra pessoa não respeitar, do chefe não respeitar, do cliente, do marido, enfim. Só que muito também está no nosso posicionamento, na nossa comunicação. Porque eu também ensino o outro como eu quero ser respeitado. Então, tem que começar esse respeito vindo de mim comigo mesma. E a partir dali, eu me posiciono também, eu vou começando a criar e ensinar os outros que eu tenho os meus limites, que eu tenho os meus critérios, que eu tenho aqui as minhas balizas, que eu também quero que os outros respeitem. Então, é uma construção. E, claro, não é de um dia para o outro, ainda mais se até ontem era tudo o oposto do que eu gostaria. Sim, acho que isso é um dos maiores desafios da cultura de paz, né? Porque por ser uma coisa que você talvez não veja um resultado imediato, às vezes a gente tende a banalizar, ou achar que não é importante, ou achar que não teve consequência, né? Então, acho que persistir nesse sentido é muito importante. Porque realmente é muito... Às vezes a gente pode desanimar, ou falar assim, mas o que vai adiantar eu parar para refletir sobre tal coisa, né? Mas as pequenas mudanças são assim, não é porque também que as coisas estão do jeito que estão,
que tem que continuar, porque não necessariamente estão da melhor forma, não quer dizer que elas estão da melhores formas, né? Então, pode ser que a gente consiga trazer novos olhares, novas perspectivas, a gente possa melhorar muitas outras coisas e a gente nem sabe que pode, porque às vezes a gente fica preso numa única realidade, né? Então, Repetindo padrões. Repetindo padrões, e eu acho que a gente consegue isso a longo prazo, inclusive pensando nas futuras gerações, né? Eu acho que, nesse sentido, a educação para a paz, acho que ela é fundamental para que a gente consiga, digamos assim, disseminar essa cultura, porque quando você começa, né, mais novo e entende, consegue enraizar isso mais no seu dia a dia desde pequenininho, eu acho que isso é muito potente, né? Então, é realmente uma construção e não desanimar nesse sentido, de que não via um resultado imediato, e cada vez mais a gente quer coisas rápidas e imediatas, então acho que isso realmente é muito um desafio, mas entender que você é um exemplo para outras pessoas, né? Você é uma inspiração para outras pessoas, e aos pouquinhos isso pode gerar grandes resultados. Com certeza. Eu concordo plenamente que quando começa com os pequenos, isso tem um impacto ainda maior a médio e longo prazo, principalmente. E é por isso que é uma honra fazer parte do projeto social do Instituto Rio Alegro, que é uma perna em parceria com o ICFML, que eu tenho prazer, uma grande emoção de dizer que faço parte, porque a gente trabalha justamente a questão da mediação escolar. Então, com os pequenos, porque aí eles já vão crescer lidando com o conflito diferente, eles já vão fazer diferente, já vão questionar, e é lindo de ver como isso realmente transforma. Mas isso não justifica ao ponto de dizer, mas eu não sou mais, né, uma criança, então agora já não tem mais salvação. Aquela ideia do mindset fixo que não tem mais o que fazer. Não. Muito pelo contrário. Assim. Aí tem que se esforçar mais ainda. Exatamente, mas é possível e muito. E como é gratificante, como é transformador isso para nós mesmos, porque é uma mudança para a vida, para todos os pilares, e também para as nossas relações, porque é muito desgastante ficar num meio assim pesado, um meio com violência, um meio que não ajuda a pensar no crescimento conjunto, né? Quem não se sente melhor estando num lugar onde tem espaço de fala, onde percebe que é levado em consideração, onde as propostas são levadas e juntos pensam em outras saídas, onde não é um contra o outro, mas é uma equipe, né? Só que para isso exige um cuidado, exige um posicionamento, exige, enfim, N coisas que podem ser colocadas em prática. Então, para além disso, de cada um de nós ser essa peça, né? Nós podemos ser essa peça. Também, quem tiver interesse, quem quiser, dá para abraçar um desses projetos juntos, né, Rê? Ou dentro de uma política pública, ou dentro de uma política dentro da sua empresa, ou apresentando uma sugestão, ou participando de algum projeto social, enfim, tem N formas de atuar de forma mais ativa mesmo para trazer outros impactos. Com certeza. E uma coisa também que eu estava pensando, a gente precisa trazer esses novos pensamentos, essas novas reflexões, repensar nessa construção da sociedade, porque cada vez mais a gente vê que a sociedade está doente em alguns aspectos, né? Como isso está impactando a vida das pessoas. Então, acho que não tem justifica maior e melhor do que essa. A gente tem que repensar para ver como a sociedade ela pode progredir da melhor forma, porque tem muita gente, as pessoas estão adoecendo muito, né? Então, assim, acho que mais do que nunca a gente precisa trazer esses novos olhares, essas novas reflexões. E deve ser muito curioso, eu nunca trabalhei diretamente assim com crianças, mas acho que com as crianças deve ficar muito nítido isso, que muitas coisas são construções sociais, de fato, né? Então, porque as crianças não carregam, às vezes, alguns pré-conceitos já, né? Elas não carregam algumas visões, alguns padrões mentais, então eu acho que deve ficar muito mais fácil da gente entender isso, que a violência, em boa parte, ela é uma construção cultural, né? A gente vai assimilando isso culturalmente, vai legitimando, vai aceitando, e acho que as crianças devem trazer muito esse olhar. Então, essa mesma questão, assim, sobre vencer e perder, né? Para eles, eu acho que no comecinho ali, quando a gente vivencia, deve ficar muito claro que isso realmente é uma coisa que a gente aprendeu depois que tem que vencer, né? Que para eles talvez não precisa ser essa dicotomia, não precisa ter essa visão de mundo. Então, acho que deve ser muito rico essa experiência com crianças. E talvez quem convive com criança, né? Talvez aprender junto com eles nesse sentido, deve ser muito rico, muito interessante. Com certeza.
porque eles são mais fáceis de aceitar as coisas, porque não está engessado, não está enraizado, né? Eles estão nessa fase de aprendizado, então eles questionam mais, eles vêm com umas saídas, assim, é lindo de ver, e realmente eles transformam demais, eles trazem soluções, trazem perguntas como a gente fala, quebra o adulto no meio, assim. Adoro. A gente tem muito que aprender, né, com eles nesse Uhum. sentido, assim, Com porque... certeza. E é isso, é que a gente estava falando, para eles vai ser talvez muito mais fácil, né, desenvolver uma mente voltada para a cultura de paz do que para nós, né, porque a gente, querendo ou não, a gente precisa se vigiar, talvez para eles isso seja algo mais natural. E acho que é aí que vem a grande mudança, né, e a mudança cultural parte muito disso, dessa construção de gerações, de aos poucos trazendo esses novos olhares. É bem isso. Não E dentro dessa linha, para quem está nos ouvindo, se quiser ler mais, assistir outros filmes, eu trago aqui, Rê, como indicação, esse livro, que não é diretamente, que é O Poder de um Não Positivo, Uhum. né? Como dizer não e mesmo assim chegar ao sim. É do William Ury, e ele traz uma reflexão muito bacana sobre o não positivo. Por quê? Porque volta a dizer aquilo de saber se posicionar, de saber colocar limites, é construtivo, isso não é negativo. Pelo contrário, quando nós não fazemos isso, o conflito vem. Quando não fazemos isso, o desrespeito vem. Então, eu venho com essa indicação. Você tem alguma de livro? Olha, eu vou indicar um livro que eu li recentemente, não necessariamente dessa temática da cultura de paz, mas que, com certeza, pensando nessa autoeducação, acho que a experiência quando eu li o livro foi totalmente diferente por ter já essa mentalidade, mas é um livro de ficção, assim, né, de romance, que chama Pachinko. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, mas ainda não li. É muito famoso, né? É uma história, né? Que conta são 3 gerações diferentes, né? De famílias e mostra muito quando o Japão dominou a Coreia, né? Mostra toda essa parte da guerra, dos preconceitos que existem entre eles, e isso é muito interessante da gente ver a cultura da violência agindo ali de uma forma real e como a gente pode atuar para mudar. Então, assim, acho que isso gera ainda mais quando a gente tem conhecimento sobre o tema, gera até mais desconforto vendo aquilo, fala, nossa, podia ser tão diferente, né? E é tão fácil, parece. Como é que pode ter existido isso na história da humanidade, né? Então, é uma história muito envolvente, que apesar de ser, né, uma ficção, não ser uma biografia nem nada, conta a história de 3 gerações, de algo que aconteceu de fato na história da humanidade. E para mim, assim, foi uma experiência muito interessante, porque me permitiu também conhecer uma história que eu nunca aprendi, né? Assim, a gente sempre, na escola, a gente sempre aprende a história do Ocidente. Quando a gente olha para o Oriente, né? Quando a gente se abre para uma cultura diferente, abre para uma outra história que a gente não tem contato, eu acho que isso também é muito positivo para a cultura de paz. Então, para mim foi muito legal, assim, de me envolver com os personagens, de entrar junto naquela história e ao mesmo tempo aprender muito, né? Aprender o quanto que existe que eu não conheço ainda e enfim, e como que a gente pode trazer. Acho que fica muito nítido assim a violência cultural nesse livro, né? Dessa questão de preconceitos, de achar que o outro é um animal, não é tratado como um ser humano, enfim, existem muitas reflexões que podem ser feitas. Foi um livro que mexeu muito comigo e fala muito disso também, do poder de geração para geração, né? De como a gente pode trazer, de como uma geração lá no passado influencia aqui no futuro. E acho que vai muito de encontro nisso que a gente estava falando, porque às vezes é um processo, da cultura de paz é um processo lento, mas as gerações passadas têm um impacto gigantesco na geração atual, né? Então acho que também dá para pensar nessa perspectiva. Com certeza, passo por passo. Eu falo muito aqui do ponto por ponto. Sim, Assim é que grandes mudanças acontecem. com certeza. E de filme, série, eu lembrei de um outro que não sei se você já assistiu, o documentário Humano, Uma Viagem pela Vida. É assim incrível. E ele fala sobre diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista, de diferentes culturas. Então eles entrevistam pessoas pelo mundo sobre temas similares. Então pergunta para cada um o que significa o amor, o que significa família, o que significa guerra, e aí cada um diz segundo as suas vivências, as suas experiências, assim, é muito bacana, vale a pena
assistir. Interessante, eu vou assistir, Lê. Inclusive, eu fui lembrando aqui não é um filme nem nada, mas é no YouTube. Não sei se você Uhum. já deve ter ouvido falar do TED, né? Que Ah, sim. Uhum. eles têm uma vertente para educação, né? Que é TED, eu não sei certo como é que pronuncia, mas tipo TED Ed, né? Voltado para a educação. Uhum. Então é um canal específico de vidinhos curtos, assim, menos de 5 minutos, que trazem algum tema e vão mostrar de uma forma educativa aquele tema, né? Geralmente é animação, é muito legal esse canal. E eles fizeram uma playlist de vídeos que fala justamente a história, né, da humanidade no tribunal. Então, eles vão refletir sobre as perspectivas diferentes as diferentes perspectivas que se pode ter numa história que é contada para a gente. Então, eles pegam algumas figuras históricas emblemáticas, como acho que tem uma do Cristóvão Colombo, e daí vai montar, tipo, para certas. Tem um parte do tribunal que vai defender o Cristóvão Colombo, porque trouxe a civilização para as Américas, enfim, que trouxe toda uma mudança, e tem outra parte que vai mostrar, mas aí, peraí, ele matou não sei quantos índios e tal. Então é bem legal também para a gente ver que o que a gente aprende muitas vezes na escola pode também estar reforçando uma narrativa que é violenta e que não é preto no branco, né? Que existe todo um contexto, não tem o herói, como a gente aprende, nossa, ele desbravou aqui, então às vezes a gente pode refletir, nossa, mas calma lá, né? Como é que foi isso na perspectiva dos indígenas? Então é muito interessante, porque eles vão trazer várias figuras históricas e vão trazer essa reflexão. Depois eu posso até te mandar o link e é bem legal, acho que tem uns 10 vídeos na playlist sobre diversos temas um pouco polêmicos assim na história, mas que para mim deixa bem claro isso, né, do que é a cultura de paz, da gente refletir, né, da gente mostrar que não tem só um lado da história, né, inclusive, e a gente aprende isso na escola, né, no nosso dia a dia, a gente vai assimilando tudo isso, e isso vai formando quem a gente é hoje, e às vezes a gente nunca para refletir, para trazer um novo olhar, né, essa série de vidinhos trouxe bastante reflexões, assim, nesse sentido. Acho que o que pode assim resumir é que a gente também tenha um olhar crítico, né? Não é porque fulano falou que fulano é uma pessoa que eu gosto, que eu tenho valores em comum, que tudo que aquela pessoa fala eu tenho que tratar como verdade. E a mesma coisa é o contrário, porque outra pessoa de um partido diferente, de uma ideologia diferente, de valores diferentes, não quer dizer que tudo que aquela pessoa faça eu tenho que excluir, tenho que já tratar como inaceitável, né? Então, ter esse senso crítico, acho que ele ajuda também na nossa evolução pessoal e profissional, e também nessa, como que eu posso dizer, nessa co-construção da sociedade que a gente gostaria. Né? Com certeza, com certeza. Muito linda essa palavra co-construção, é isso. Estava aqui buscando uma palavra para tentar traduzir isso que a gente falou, mas eu acho que é muito isso, né? De não tratar como verdade, mas tentar construir isso com os outros também. Com certeza. Que delícia, Rê, delícia essa troca. E fala um pouquinho agora, para finalizar esse nosso encontro tão maravilhoso, sobre o curso que você e a sua irmã fizeram, como que funciona e como que é esse cupom que você conseguiu para quem acessar. Sim, pode deixar. Na verdade, foi um curso que, como eu disse, né, desde o começo, eu e minha irmã, a gente foi sempre trocando muitas ideias e a gente sempre teve essa vontade, assim, de disseminar mais sobre a cultura de paz, porque do mesmo modo que ela trouxe, né, essa mudança para nós, essa nova reflexão, essa nova perspectiva de vida no nosso dia a dia, a gente viu que era um tema que estava cada vez crescendo mais e que poderia realmente trazer impactos positivos na vida de outras pessoas. E a gente se juntou para fazer um curso e a gente disponibilizou ele pela plataforma do Escola. E é um curso que vai trazer um pouco também justamente a cultura de paz, mas vai desmistificar ela muito para o que a gente conversou aqui hoje, para o nosso dia a dia, né? Então, quais perguntas eu posso fazer no meu dia a dia que podem me orientar mais para ser um agente de paz, né? Onde essa cultura de paz ela se encontra hoje em dia? Como que eu posso realmente me tornar um agente de mudança no sentido para a paz? Acho que é importante também falar que, óbvio, a gente não vai mudar o mundo, né? A gente também não tem que se sentir sobrecarregado, mas eu acho que com certeza a gente pode mudar um pouco o nosso convívio, a nossa realidade, e o curso ele é muito voltado para isso, assim, né? De como você pode trazer essas mudanças para o seu dia a dia, e tem esse olhar de ser uma coisa bem fácil e prática também, é bem tranquilo de assistir, bem leve. Acho que é mais um aprimoramento pessoal, mas que pode trazer também reflexos
no seu ambiente de trabalho, enfim, em outras dinâmicas da sociedade. E a gente conseguiu um descontinho para as 20 primeiras pessoas que assistirem esse vídeo, usar esse cupom. Acho que depois a gente disponibiliza aqui o cupom, né? Eu já deixei na descrição aqui. Ah, boa, aí usa ele. E daí a pessoa, quando for fazer o pagamento, for, enfim, aderir ao curso, pode usar esse cupom que consegue 20% de desconto. Perfeito, Rê. Obrigada por essa oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho, por vocês conseguirem estar disseminando essa cultura de paz. E que nós seguimos juntas, fazendo a nossa parte, cada uma dentro do seu contexto, e transformando mais e mais as nossas realidades e ajudando, inspirando, tocando, contagiando de forma positiva as pessoas ao nosso redor também, porque é muito mais do que apenas palavras. As palavras têm muita força, mas é também quais são as nossas ações, né? Com certeza. Se nós estamos sendo coerentes entre o que nós falamos e o que nós fazemos. Então, é isso, que a gente saia daqui, eu saio ainda mais rica por causa dessa troca maravilhosa, e acredito que quem nos ouviu também, tá com boas reflexões, aqui refletindo, e vamos colocar mão na massa. Até peço para que quem está nos assistindo, pare um pouquinho, coloca no papel 2 ações que você poderia fazer, uma no trabalho, uma em casa, um com seu marido, com a sua esposa, e começa a colocar em prática. Você vai ver como isso já vai trazendo pouquinho a pouquinho o resultado. Com certeza. Muito obrigada, Lê. Eu realmente estou muito feliz. Eu acredito muito nesse espaço de troca, de diálogo, né? A gente vai crescendo muito. Isso é cada vez mais raro hoje em dia. Então, e é muito bom, assim, saber que existem mais pessoas que estão também voltadas para esse tema. Isso dá uma esperança, né? Às vezes a gente se sente, sei lá, sozinho ou de que não tem como mudar. Mas é isso, a gente vai se unindo, vai se juntando e ver que realmente a gente pode conseguir trazer mudanças, ainda que pequenas, na nossa realidade, mas já são mudanças, né? E eu me inspiro muito em você, admiro muito também o seu trabalho, é gostoso acompanhar você no Instagram, ver a sua positividade aí para o mundo. Acho que a gente precisa de mais pessoas assim, e espero que a cultura de paz possa ajudar as pessoas também a ter esse olhar sobre a vida, né? Ter essa esperança, trazer essa nova perspectiva. Sabendo que existe, né, que é um estudo assim, muito sério, existe toda uma parte científica por trás disso, então não é algo que não é algo que é utópico, né? Isso bato muito na tecla, muito pelo contrário, a gente pode tornar isso real, é algo que vem sendo estudado, e acho que parte muito de nós, escolher ou não aplicar isso no nosso dia a dia, né? Então, eu fico muito feliz por ter esse momento aqui, para a gente estar conseguindo debater sobre esse assunto, colocar isso em pauta, acho que isso já é um grande avanço. Então, muito obrigada a todos que nos assistiram, e em especial para você, Eli. Muito obrigada. Obrigada, Rê. Obrigada por toda essa partilha, pelas reflexões, e é isso mesmo, é prática. E não fazer nada também é uma escolha, então ter atenção a isso já começa a trazer boas reflexões com base em tudo que você compartilhou hoje. Muito obrigada, Rê. Sigamos cada vez mais fortalecidas em busca dessa paz, pacificação em casa, no trabalho, em todos os contextos. E obrigada a todos que nos assistiram até aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo.